Nós vamos agora para a nossa entrevista dinâmica. Bem, e na nossa entrevista dinâmica de hoje, é uma satisfação receber aqui o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo ao Política Dinâmica, deputado. Muito obrigado, Marco Melo. Agradecer aí, né, a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Mandar um grande abraço aí para o povo do Piauí. Mandar um grande abraço aí para o presidente do PL aí no Piauí, nosso querido amigo Thiago Junqueira, né, que vem fazendo um trabalho muito eficiente aí pelo PL, pela direita aí no Piauí. E com certeza trazendo uma defesa aí do povo piauiense e do povo brasileiro no estado. Muito obrigado e grande prazer estar aqui com você, Marco. Bem, deputado, eu tenho que ir direto ao assunto. A gente está abrindo os portais, a gente está vendo os canais de notícia de manhã, de tarde, de noite, e tem uma foto e tem uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro de tornozeleira e as manchetes dizendo que ele pode ser preso a qualquer momento. Me diz o seguinte, deputado: o cidadão comum que não acompanha todo o assunto, por que é que ele deveria se importar com a prisão ou a liberdade de Jair Bolsonaro? O que isso tem a ver com o cidadão comum, deputado? Bom, Marcos, esse está sendo o primeiro passo em cima do ex-presidente Bolsonaro, né? Uma perseguição implacável do judiciário, tirando direitos elementares. Eu vi um trechinho da entrevista do ex-ministro Marco Aurélio Mello e realmente a importância da população brasileira se ater ao que está acontecendo. Nós estamos indo à mercê de uma ditadura judicial, né? A gente está vendo o Supremo Tribunal Federal realmente rasgar a Constituição, né? Rasgar o devido processo legal dos processos contra o presidente Bolsonaro e dos seus aliados também, colocar a gente na cadeia, na prisão, né? Como o general Braga Neto, um general 4 estrelas, né? Que até hoje está preso, né? No quartel, numa prisão indevida, numa preventiva que já passou a data e com certeza não cumpre o mérito da sua prisão, que foi a intervenção no processo. Então a gente está vendo arbitrariedades serem cometidas dia após dia pelo Supremo Tribunal, em específico a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que, numa vingança particular, deixa a lei de lado e entra realmente na construção de um novo Código Penal brasileiro. Um Código Penal que coloca uma tornozeleira sem condenação nenhuma, como a gente viu essa semana, ele colocar uma tornozeleira e impor uma prisão preventiva ao presidente Bolsonaro, sem nenhuma condenação ainda. Então, todos os fatos que estão sendo apresentados hoje para a população hoje é o presidente Bolsonaro e amanhã quem será? Então, Marcos Melo, a gente vê com grande preocupação, né, como todas as mídias, as grandes mídias ontem foram contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive a própria Globo, né, que ontem e hoje está desferindo aí, com certeza, a sua contrariedade notória contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sequer o presidente Bolsonaro pode conceder uma entrevista. Então, realmente, isso já passou dos limites hoje legais e a gente, com muita preocupação, a oposição está reunida aqui em Brasília, quebrando o recesso nosso, que nós sexta-feira entramos em recesso. Sim. O recesso, para quem nos escuta, é as férias dos deputados e dos senadores, e nós estamos aqui em Brasília reunidos como parlamentares para realmente traçarmos objetivos aí para a gente fazer esse enfrentamento. Mas me diz o seguinte aqui, deputado, na sua visão, aí de Brasília,
A grande imprensa que o senhor está falando, o Globo e outros veículos de comunicação, tinha uma postura até anteontem. E de ontem para hoje a postura mudou, e eu quero saber do senhor, mudou porque eles não concordam com a decisão? Mudou porque, no seu entendimento, existe uma pressão exterior e esses veículos temem, se sentem pressionados por sanções dos Estados Unidos? É um conjunto disso, a mudança da percepção da imprensa ou da cobertura sobre o caso, na sua visão, está onde? Bom, na minha visão, realmente mudou porque a imprensa viu que hoje a perseguição e calar o presidente Bolsonaro, essa censura descarada que o ministro Alexandre Moraes promove hoje no Brasil, pode chegar a vocês, pode chegar à grande mídia, à pequena mídia, enfim, pode tirar a liberdade. Hoje, a Globo é impedida de fazer uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, também mexe na economia das emissoras, porque hoje as entrevistas do presidente Bolsonaro também gera conteúdo e gera engajamento nas maiores redes hoje, emissoras do Brasil. Então, a gente vê com certeza hoje a grande mídia, CNN, Band, enfim, Record, todos se colocando contrários à decisão do ministro Alexandre de Moraes na censura. Isso é censura. E a censura no Brasil é um crime. E o ministro Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição, porque nós vivemos uma democracia. Nós não estamos num regime de... Embora de fato algumas coisas nos levam a crer que nós já entramos numa ditadura, mas ainda de direito nós não vivemos uma ditadura por o ministro Alexandre de Moraes decretar uma censura na fala do presidente Bolsonaro sem nenhuma condenação. E mesmo assim... Sim. Né? A gente viu o Sérgio Cabral sair da cadeia do presídio e ir para as entrevistas, para as lives, ocupar as redes. A gente viu o Zé Dirceu sair da sua condenação e ocupar as entrevistas e as suas redes sociais. O próprio descondenado Lula, que saiu da cadeia, e lá dentro da cadeia ele fez entrevista. Deputado, o senhor chega a visualizar algum paralelo ou interseção na situação do atual presidente Lula, quando ele estava preso, com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento? Você vê a equivalência entre a relação, por exemplo, do juiz Sérgio Moro com Lula e do ministro Alexandre de Moraes com Bolsonaro? Bom, eu acho que são dois temas totalmente diferentes. O presidente Lula estava sendo condenado por um ato de corrupção provado, com denúncias, com vários depoimentos, com delações premiadas aí de vários governantes, de vários ministros, de vários componentes aí do próprio partido dele. Dinheiro voltando para o Brasil, sendo restituído os cofres públicos, né? Muito dinheiro e com provas realmente que não tinha como aquele ato de condenação naquele momento do presidente Lula. Agora, o presidente Bolsonaro está sendo condenado por quê? Né? Um processo de um factoso golpe, um golpe que ele estava fora do Brasil. Dia 30 de dezembro, ele foi para os Estados Unidos. Ele não tem vínculo nenhum, não tem uma prova da existência que ele estava envolvido nos atos de 8 de janeiro. E 8 de janeiro também não foi golpe, não tinha militar, não tinha tropa, não tinha exército, não tinha arma, não tinha nada. Meu Deus, é tão difícil, né, a justiça realmente ver que o que houve no 8 de janeiro foi realmente um disparo da população que estava aqui em Brasília. E se crimes foram cometidos, que essas pessoas paguem com penas justas, né, de depredação, de invasão de patrimônio, né? Agora, é impossível você querer colocar uma pena de 14, 15, 16 anos para quem escreveu de batom numa estátua. E a gente vê realmente traficantes saírem pela porta do presídio sendo aplaudidos, né? Helicópteros
de traficante, a justiça devolvendo, né? E a gente vê vários políticos corruptos, comprovados, condenados, como o ex-governador Sérgio Cabral, condenados a 400 anos de cadeia, saírem também pela porta da frente do presídio e virarem heróis do Brasil. Então, realmente, é um descaso com a inteligência do povo brasileiro e um atropelamento do Supremo Tribunal Federal nas leis hoje para quererem condenar o ex-presidente Bolsonaro. E por quê, Marcos Mello? Por quê? Porque realmente o povo acordou, porque o presidente Bolsonaro está liderando todas as pesquisas, inclusive hoje no Nordeste, em alguns estados o presidente Bolsonaro já ultrapassou o presidente Lula nas pesquisas aí no Nordeste, que era um reduto, né, do presidente Lula, e sempre foi o reduto eleitoral do presidente Lula. Então, hoje nós sabemos que o povo brasileiro que acreditou nas promessas do presidente Lula, que ia comer picanha, que ia comer cervejinha, realmente não está conseguindo ir no mercado e encher o seu carrinho de compra, Deputado, Marcos Mello. Isso é muito sério. o senhor, já que eu vou começar por aí, depois vou voltar a outro assunto, mas o senhor falou aí da picanha e da cerveja. O senhor não acha que ano que vem, no período eleitoral, o fato da picanha e da cerveja não terem se realizado como um sonho concreto, como uma promessa concreta na vida das pessoas, não vai ser colocado na conta desse tarifaço do presidente Donald Trump, num momento em que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos? Olha, Marco Mello, eu acho que boa pergunta tua. Na verdade, a gente tem que perguntar o seguinte: o tarifaço está valendo hoje? Não. O tarifaço nem foi decretado ainda. Certo. E a gente não sabe nem se vai ser aumentado. Mas a condição hoje é que o povo brasileiro não consegue ir no mercado e encher o seu carrinho, não consegue se alimentar. O cabra que hoje paga aluguel, paga água, paga uma luz, não consegue ir no mercado, Marcos Mello. E isso a população do Brasil e do Nordeste já viu. A reclamação é geral, a reclamação de que a população empobreceu e que o pai dos pobres está realmente fazendo de tudo para que mais pessoas da classe média entrem, né, na classe dos miseráveis hoje do Brasil, é nítida. É nítida. E as pesquisas estão aí dizendo isso. O senador Ciro Nogueira está realmente todos os dias batendo nesse ponto de que hoje o povo brasileiro não consegue se alimentar, de que o governo federal, que prometeu muita coisa, hoje não consegue realmente trazer um ajuste de inflação, segurar os preços dos alimentos, dos combustíveis, e não tem tarifaço, Marcos Mello. Então é muito fácil colocar a culpa no presidente Bolsonaro do tarifaço o ano que vem, mas veja só, em 2023, o presidente Lula chamou o Donald Trump de nazista. O presidente Lula, contra os Estados Unidos, contra o governo Biden ainda, atracou os navios iranianos, navios de guerra. Vieram fazer o quê aqui? Contra a vontade dos Estados Unidos, o presidente Lula deixou que os navios atracassem aqui nos portos. O presidente Lula foi contra o dólar como moeda internacional de negociação, querendo criar uma nova moeda, ou seja, até utilizar a moeda chinesa como base dessa negociação, indo contra a economia dos Estados Unidos. O presidente Lula ataca diariamente o governo Trump e não senta na mesa com a diplomacia americana, nunca recebeu o presidente Donald Trump aqui, e com certeza é um anão diplomático representando o Brasil nessa briga com a maior economia do mundo. Ou seja, o Brasil realmente tem esse tamanho para enfrentar os Estados Unidos, economicamente, diplomaticamente? Não. E o presidente Lula ainda assume. Talvez seja realmente um processo que o próprio presidente Lula já orquestrou para se fazer inimigo dos Estados Unidos hoje e se alinhar ao eixo do mal, Irã, China, Coreia do Norte, enfim, países inimigos dos Estados Unidos e inimigos hoje praticamente da grande maioria dos países europeus. Deputado, É uma barbárie.
Deputado, o senhor é presidente da Comissão Permanente de Agricultura da Câmara Federal. É correta essa informação, não é? O senhor não Correto? percebeu no setor da agroindústria, da agropecuária, o senhor não percebeu nenhuma consequência já do aviso das tarifas? Bom, ainda nenhuma consequência foi trazida de imediato para o Brasil na questão do agronegócio. A gente tem uma exportação de carne voltada para os Estados Unidos, cerca de 16, 18% da nossa carne vai para os Estados Unidos. Né? Esse tarifaço vai atrapalhar muito, principalmente a empresa JBS, que tem seus negócios concentrados nos Estados Unidos, né? E exporta muito para lá. A gente também tem o açúcar, o laranja, outros commodities, né? Que é o café, que a gente tem uma venda para os Estados Unidos, isso realmente vai atrapalhar. Mas o agronegócio já está atrapalhado, Marcos Melo. O Em que agronegócio vem sentido? sofrendo uma perseguição. O agronegócio vem sofrendo uma perseguição desse governo desde que o Lula assumiu em 2023. Ele alinhou os ministérios, alinhou o Ministério da Economia. O Ministério da Economia não tem uma política pública hoje voltada ao agronegócio. É um plano safra fictício. Anunciam 500 bilhões de plano safra, mas somente 3% desse valor é realmente do dinheiro do governo federal. Isso é financiamento particular de bancos privados. Né? A gente sabe que não tem uma política voltada hoje ao endividamento do agronegócio, ao produtor. Nós, do Congresso Nacional, que estamos aprovando lei para fazer a securitização. Mas também a gente vê o Ministério da Economia colocando o maior juro hoje para o produtor pagar. O produtor rural paga o maior juro do mundo hoje para produzir alimentos. Nós não temos estradas, nós não temos ferrovias hoje, investimento em ferrovias, nós não temos hoje escoamento das nossas safras, logística. Nós não temos um alinhamento de uma política pública voltada ao licenciamento ambiental que nós, Congresso Nacional, a Câmara aprovou agora, nessa semana passada. Pelo contrário, o governo trabalhando contra. A gente viu o Ministério do Meio Ambiente, na pessoa da Marina Silva, tratar o agronegócio como lixo, o produtor rural como bandido, a indústria da multa do IBAMA voltar, as perseguições voltar, confisco de gado jamais visto no Brasil. Nós estamos vendo hoje neste governo, quando o produtor, nós, Ministério do Trabalho, fazer uma perseguição e uma multa e prisões em cima de produtores rurais em respeito ao trabalho análogo à escravidão. E nós não vimos o governo federal defender os membros do MST que estão nas rodovias passando pior do que o trabalho análogo à escravidão que o produtor rural está sendo condenado. Nós estamos vendo hoje um alinhamento de todos os ministérios contra o produtor rural e contra o agronegócio, setor, Marcos Melo, que é a locomotiva do Brasil, que sustenta um terço do PIB, 30% do PIB é o agronegócio. 30% das carteiras registradas do Brasil é o agronegócio diretamente que carimba, Marcos Melo. Então essas verdades têm que ser ditas também. É uma perseguição do agronegócio. E aí a gente vai falar de tarifaço, o produtor rural hoje já passa por uma perseguição. Deputado. E realmente, se você... Oi. Não, termine seu raciocínio. Não, e realmente, se você olhar, vai ser mais um duro golpe em cima do produtor rural e daqueles que têm, dos setores que têm exportação para os Estados Unidos. Sim, nós vamos passar por mais uma crise, mas hoje o produtor rural está entendendo que a necessidade desse embate é preciso, porque não adianta nada você ter a economia restaurada e você não ter a sua liberdade. E o Brasil está arrumando para uma ditadura, porque foi assim na Venezuela. Deputado, Hugo Chávez, quando brigou... Sim. Hugo Chávez, quando brigou... só para me concluir. Certo. Hugo Chávez, quando brigou com os Estados Unidos, começou com o tarifaço, mas ele se alinhou com a China e com países comunistas. E hoje estão vivendo na pobreza. Então, o governo federal e o Brasil está rumando para o mesmo destino da Venezuela e para
para uma falência econômica. Querem quebrar o Brasil, querem quebrar a economia brasileira e colocar a culpa no Donald Trump, no presidente dos Estados Unidos e no presidente Bolsonaro. Eu vou insistir um pouquinho nisso, porque me parece que é esforço demais para fazer mal ao agronegócio, deputado. E eu não vejo, assim, às vezes eu tenho dificuldade de entender por que fazer tanto mal ao agronegócio. O senhor com aí dezenas de motivos, ou de atos contra o agronegócio, mas qual é a captação consequente disso para o governo, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico? Assim, parece que o esforço é muito maior para fazer mal do que bem, mas o retorno disso eu não consigo compreender num primeiro momento, assim, o que o governo ganha atrapalhando. Marcos Mello, todo início de ditadura é provocado por uma crise econômica no país. Preste atenção no que eu estou falando. O começo de uma ditadura tem-se uma crise econômica no Brasil. E é isso realmente que o governo federal, o presidente Lula, está forçando hoje no Brasil. Ele prejudicando o agronegócio, que o agronegócio ele classifica como fascista, da boca dele, já foi dito isso. O agronegócio hoje, que é essa locomotiva, mas também é a locomotiva da direita. Por quê? Porque a grande maioria, 99% dos produtores rurais hoje, são bolsonaristas ou são de direita, conservadores. E essa é a briga ideológica do presidente Lula contra o produtor rural e contra o agronegócio, sem se importar com o Brasil, sem se importar com o povo brasileiro. Por quê? Porque quando o presidente Lula vai contra o produtor rural, contra o agronegócio, ele está indo contra o povo brasileiro, porque o alimento fica mais caro, Marcos Melo. E outra coisa, ele que não está se importando é com o emprego no Brasil. Porque quando você quer quebrar o agronegócio, você traz o desemprego. Porque se 30 milhões de hoje de trabalhadores o agronegócio diretamente que carimba essa carteira, quando o agronegócio vai mal, ele tem que demitir. Esses trabalhadores rurais hoje vão para onde? Vão ficar morando na fazenda? Não, vão para a cidade. Então, o desemprego vai aumentar no Brasil, a economia vai parar, os municípios vão sentir, os municípios que precisam ir do agronegócio, que respiram, que são muitos pelo Brasil, já estão sentindo essa crise. E outra coisa que eu quero falar para você, Diga. O direito de propriedade virou relativo novamente. Quando não é o governo do Lula que ameaça, ajudando o MST já recebeu quase 1,5 bilhão do governo Lula agora. Gente, os produtores rurais que produzem, o MST não produz alimento nenhum. Eles ficam acampados à beira das rodovias. Eles não têm terra para produzir. Para que esse dinheiro, 1,5 bilhão para o MST, Marcos Mello? E a gente está vendo o produtor rural desamparado. Mas, principalmente, incentivar as invasões de terra pelo Brasil afora. Incentivar os conflitos agrários. Incentivar a insegurança jurídica, porque quando você tem uma insegurança jurídica na sua propriedade, Marcos Melo, se você tem para entrar na sua casa um motim de sem teto em frente da sua casa, você vai gastar na sua casa? Você vai reformar a sua casa? Você vai investir na sua casa? Mais difícil. Não, e é assim que acontece hoje no campo, porque a insegurança jurídica tomou conta do Brasil, então o produtor não quer mais investir, não existe mais comercialização de terra. No meu estado não se vende uma fazenda sequer, ninguém quer comprar terra, Marcos. Com receio disso. Por quê? Porque com a insegurança jurídica. Então você traz o caos para depois, o caos no agronegócio, para depois fazer um aparelhamento do Estado aí e, consequente, uma reforma agrária obrigatória, né? Uma reforma agrária que não é constitucional, porque você rasgando o direito de propriedade, isso não é reforma agrária, isso é tomada de propriedade. Então, com certeza, Marcos Mello, o presidente Lula e o governo federal, eles têm orquestrado essas medidas e, consequentemente, eles sabem da consequência que trará para o Brasil todo esse afronte ao agronegócio e ao produtor rural. Deputado. Principalmente. Sim. Oi. Finalize.
Não, principalmente. principalmente, eu acho que a estratégia deles é realmente esse caos econômico no Brasil. Porque aí sim, como na Venezuela, como em Cuba, onde se causou o caos econômico primeiro para ser implantada a ditadura e ditadura militar depois, porque eles já têm tudo. E aí a gente vê também o Supremo Tribunal Federal alinhado nessas pautas. Pronto, já, Em já que o, senhor- 2024, o Supremo já que o senhor chegou voltou a esse assunto do STF, né? Me diz o seguinte, em que momento, deputado, o STF se tornou um poder superlativo diante dos outros? Em que momento um ministro tem mais poder do que um Congresso? Quando foi que a gente construiu isso na sua visão, como sociedade? Ou a gente não construiu? Como é Olha, que 513 deputados se dobram a, a uma corte, ainda que seja composta pelos ministros do Supremo, mas de uma maneira completamente, vamos dizer assim, desequilibrada na dose de poder do Congresso Nacional, do Legislativo e do Judiciário? excelente pergunta, Marcos Mello. Excelente pergunta. Na verdade, hoje, o poder que tem, o único poder que tem para fazer enfrentamento contra o Supremo Tribunal Federal hoje é o Senado Federal. E quem empoderou Alexandre de Moraes foi o covarde do senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, que era presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado. Rodrigo Pacheco, na sua omissão e na sua amizade com o Supremo Tribunal Federal, empoderou o Supremo Tribunal Federal. O Senado tem essa prerrogativa de trazer o equilíbrio e, principalmente, trazer o empoderamento do próprio Congresso Nacional mediante os outros poderes. Mas não. O senador Rodrigo Pacheco, lá atrás, ao se acovardar para o ministro Alexandre de Moraes, ao se acovardar para o Supremo Tribunal Federal, empoderou o Supremo Tribunal Federal e hoje, na presença do presidente Davi Alcolumbre, que também se acovardou, que também se calou ao Supremo Tribunal Federal, contribui ainda mais para que o Supremo Tribunal Federal rasgue a Constituição e entre nas prerrogativas do próprio Congresso Nacional, ou não. Nós acabamos de aprovar a derrubada do IOF, que o IOF é um imposto, para quem não entende, imposto de operações financeiras, que foi criado lá atrás com o objetivo de segurar o dinheiro para fora do Brasil. Não é imposto arrecadatório. E o PT está transformando o IOF em um imposto arrecadatório, tirando a natureza da criação do IOF. E nós derrubamos esse decreto presidencial do Lula aqui no Congresso Nacional e o PT judicializou no Supremo Tribunal Federal e que nós vimos o Supremo Tribunal Federal voltar o IOF, ou seja, alterar a natureza do imposto do IOF para arrecadatório e passando por cima da prerrogativa do próprio Congresso Nacional. Mas, deputado, quem como tem é a que... prerrogativa de... Quem tem a prerrogativa... Quem tem a prerrogativa de criar leis é o Congresso Nacional. Você votou em 2022 para senador, para deputado federal. Sim. Mas você não votou no ministro do Supremo Tribunal para fazer leis. E eu pergunto para o seu ouvinte agora, se alguém do Brasil votou no ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, ele foi indicado lá para fazer o julgamento. Alguns deles, inclusive, se vangloriam de não ter sido votado, não ter sido voto popular. Eles acham que é uma vantagem essa do Supremo. Exatamente. Agora, a Constituição é clara. Quem é eleito pelo povo para legislar, ou seja, para criar leis, é o Congresso Nacional, um deputado federal, um senador. Mas, e deputado... o Supremo toma a prerrogativa e manda a prerrogativa do Congresso Nacional. Então, com certeza, eu já vou te responder até a pergunta que você poderia fazer.
Nós temos a chance em 2026 de mudar esse quadro, de eleger senadores realmente comprometidos, sem o rabo preso. Porque quando você elege um senador que já tem um processo judicial, ele automaticamente vai para o foro privilegiado. Quem assume o processo com o senador e o deputado federal, quando ele se elege, é o Sim. Supremo Tribunal Federal. E o cabra fica na mão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, qualquer decisão, qualquer voto dele aqui no Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal fala, não, vamos dar andamento ao processo do senador tal. Por isso, O a senhor está importância dizendo que é uma do relação de presidente chantagem. Bolsonaro. Quase uma relação de chantagem, por que não? Né? Quando a gente viu o presidente da casa, Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, querer pautar a anistia e os processos das famílias do presidente Hugo Mota voltarem à cena, alguns serem trazidos para o Supremo Tribunal Federal, isso é coação. Isso é coação do Legislativo. O presidente Hugo Mota, na sua vontade, queria pautar a anistia, porque é a vontade da grande maioria da Câmara dos Deputados Federais. O que o senhor está me dizendo é que Então, antes de realmente, 2020... nós estamos vivendo um momento sombrio no Brasil, onde a democracia está sendo desrespeitada, onde a Constituição Federal está sendo rasgada, e o povo brasileiro precisa entender isso, porque hoje somos nós, os políticos, amanhã são eles que vão querer se levantar e não vão poder fazer nada, vão ser presos também, Deputado, por reclamar. O senhor até adiantou realmente a pergunta que eu iria lhe fazer, é quando será restabelecido o equilíbrio? O senhor se adiantou, falou que covardemente, em suas palavras, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, presidente e ex-presidente do Senado, teriam alargado, né, a porteira de poderes, o leque, né, de influência política do STF. Eu ia perguntar para quando a gente poderia restabelecer esse equilíbrio. O senhor está me dizendo que só ano que vem elegendo, o que me faz pensar que antes de 2027 não há, na sua perspectiva, a menor condição de reequilíbrio de forças entre os poderes. Bom, você está me falando hoje, na minha visão, dentro do Brasil. Eu realmente não vejo. Enquanto nós não elegermos um Senado forte, um Senado limpo, senadores que não tenham processo, que não tenham o rabo preso na justiça, para não ficarem na mão do Supremo Tribunal Federal, nós não vamos fazer esse equilíbrio, essa equidade entre os poderes. E aí eu te falo, Marcos Mello, se nós elegermos 30 senadores dos 54 vagas, porque, veja só, o Brasil tem 81 senadores. Essa próxima eleição vai ser de 2 senadores por estado, 54. Isso. Vamos renovar 2/3 da casa. A Câmara dos Deputados são 513 deputados federais, mas tem a diferença. O meu estado tem 8 deputados federais, São Paulo tem 70. Verdade. Minas Gerais tem 60. Aqui a gente só tem 10 deputados federais. É verdade. Tem 10. Agora, senadores são 3 por estados. É uma equidade no Senado. Então, nesta eleição de 2026, são 54 senadores que serão reeleitos. E desses 54 senadores, nós precisamos fazer 30. 30 senadores, mais os senadores que foram eleitos em 2022, que o mandato é de 8 anos, portanto, eles não vêm para a reeleição, e que nós temos lá hoje no Senado uns 15 senadores, nós vamos fazer a... Perdão, o senhor disse, nós vamos fazer... Nós teremos a maioria do Senado. E a maioria dos Senados nós vamos fazer o presidente do Senado. Porque, só para você ter uma ideia, a única coisa que um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje pode temer é realmente a mudança do Senado. Por quê? Porque o presidente do Senado pode abrir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal. Eu não estou falando que isso vai acontecer, mas que é a regra. E se você tiver 80 senadores dos 81 a favor do impeachment e o presidente do Senado não assinar
essa abertura de impeachment, não existe impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a importância de termos a maioria de senadores, e não estou falando de direita, não, estou falando de senadores sem o rabo preso, com compromisso com o Brasil, De qualquer compromisso com a espectro Constituição Federal. político. Exatamente. Senadores independentes que realmente possam lutar pelo povo brasileiro no Senado. Elegermos o presidente do Senado em 2027. Esse será a grande virada do Brasil, a grande virada de chave na política e nos poderes do Brasil. Existe sim uma necessidade de equilíbrio dos poderes. E hoje o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, determina tudo o que o Brasil, tudo é judicializado, tudo que eles perdem hoje no Congresso Nacional é judicializado e o Supremo muda a decisão do Congresso Nacional, assim como o IOF, assim como o marco temporal e assim como outras pautas que ali estão judicializadas. Deputado, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que o senhor respondesse aqui rapidamente, em 40 segundos, a seguinte pergunta. Pelo que vocês observam em bastidor, no STF, todos os ministros são alinhados com Alexandre de Moraes ou nos bastidores? O senhor não precisa nominar se o senhor achar que não deve, mas o senhor encontra divergência no pensamento dos ministros dentro do STF nessa situação? Olha, a decisão ontem do Fux foi realmente uma resposta direta à tua pergunta. Ontem o Fux saiu contrário à decisão do Alexandre de Moraes de sancionar o presidente Bolsonaro em algumas medidas, e principalmente a tornozeleira eletrônica. A falta de coerência do ministro Alexandre de Moraes em decisões monocráticas hoje está colocando alguns ministros do Supremo Tribunal por trás, contrários às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, hoje, a afronta que o ministro Alexandre de Moraes faz hoje ao presidente Trump traz com certeza uma insegurança também ao resto do Supremo Tribunal Federal. A gente viu as sanções aí dos Estados Unidos contra vários ministros e contra as famílias dos ministros que foram envolvidas nisso. E isso muito são derivados das decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes. Então, com certeza, na minha visão, alguns ministros estão já saindo desse barco do ministro Alexandre de Moraes. Deputado Rodolfo Nogueira, eu quero agradecer demais a sua participação e a presteza para falar com a gente aqui diretamente do Piauí, mais uma entrevista que fica para todo o Brasil e para o mundo nas redes sociais, aqui no YouTube. Muito obrigado eu quero agradecer ao senhor e também ao presidente do PL estadual do Piauí, o empresário Tiago Junqueira, por ter também viabilizado essa entrevista e dizer ao senhor que o Política Dinâmica está aberto. Inclusive, vamos procurar mais vezes o senhor e outras personalidades nacionais para a gente debater esses temas que às vezes ficam um pouco distante, né? Inclusive na versão que seria da direita aqui do Nordeste. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelo espaço aí. Com certeza. Chamar o povo para o dia 3/8. O Brasil inteiro vai se manifestar. E o Piauí também tem que ir às ruas pedindo, né, democracia, liberdade, principalmente, e contra as decisões aí que podem trazer a falência econômica do Brasil. Estamos na rua. Quero falar para todos aí que nos assistem, o Brasil é um país maravilhoso, rico, terras férteis, povo trabalhador, um clima ótimo. Nós temos tudo para ser a potência do mundo. Nós temos tudo para ser o celeiro do mundo, para sermos a segurança alimentar. Nós já alimentamos 1 prato a cada 5 pratos consumidos no mundo inteiro. É o agro brasileiro que produz, e nós temos condições de aumentar isso, nós temos condições de alimentar o mundo e realmente sermos uma potência econômica do mundo. O Brasil tem jeito, o país é um país rico. Vamos acreditar no Brasil, vamos acreditar
né, no futuro. Vamos lutar pelas próximas gerações, Marcos Mello. Nós temos que ter esse compromisso com o nosso Brasil, não é só pensar no nosso umbigo. Por isso, eu conclamo toda a população do Piauí também para que vá nas ruas no dia 3/8, adesive seu carro. Vamos trabalhar a favor da liberdade do povo brasileiro. Tamo junto, um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul, vice-líder do PL na Câmara Federal e presidente da Comissão Permanente de Agricultura. Essa foi a nossa entrevista dinâmica de